Deus também. Hoje, nós vamos para a nossa quarta mensagem da série Sem Sombra de Dúvidas, em Hebreus. E a gente, nas últimas 3 semanas, nós falamos sobre a perfeição de Jesus como sumo sacerdote e como, além de sumo sacerdote, o sacrifício perfeito. Além dele ser o sumo sacerdote que oferece o sacrifício, ele também é o próprio sacrifício. Nós falamos na semana passada da superioridade do seu sangue. E aí eu só estou lembrando aqui, por que ele é um sumo sacerdote perfeito? Porque ele se identificou plenamente conosco ao se tornar homem. Porque ele é completamente diferente de nós. Ao mesmo tempo que ele é igual, ele é totalmente diferente. Ele é santificado, ele é Deus. E porque ele ofereceu o seu serviço, ou seja, a sua oferta, não num tabernáculo representativo. A gente sabe que isso aqui não é casa de Deus. A gente está aqui num local, mas a gente aguarda chegar no verdadeiro tabernáculo. Jesus já entrou no verdadeiro tabernáculo. Ele ofereceu o seu sacrifício diante da presença do Deus Altíssimo. Por isso a sua oferta é maior, o seu sacrifício é perfeito, uma vez por todas. Pode passar, Mateus. E a gente falou na semana passada sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é superior, porque ele assegura a nossa eterna redenção. Foi assinado com sangue, não tem como mudar, não tem como voltar atrás, não tem como ele desistir, não tem como ele falar, pensando bem, eu não sabia que esse Renato pecava tanto, eu acho que, cara, eu comprei, como é que fala por aí, lebre por, gato por lebre, comprei gato, eu ia falar lebre por coelho, eu comprei gato por lebre, rapaz, esse Renato aí não está merecendo não. O sangue de Jesus nos assegura a eterna redenção. Segunda coisa, o sangue de Cristo é superior porque ele tem poder de não mudar só o nosso exterior. Ele não troca só as nossas vestes, ele muda o nosso interior. Ele muda a nossa essência, ele muda o nosso caráter. Ele transforma o nosso caráter. Ele muda quem nós somos, ele vai no mais íntimo do nosso ser e transforma o mais íntimo do nosso ser. Só o sangue de Jesus. E a terceira coisa que nós falamos é que o sangue de Jesus, ele tem o propósito de motivar a nossa obediência. A gente é purificado para agora obedecer e servir a Deus, com a consciência limpa. A gente serve com alegria, a gente serve com a certeza de que a gente não precisa servir para comprar o favor de Deus. Sabe quando, tem uma cena de Friends que é assim, isso acontece na nossa vida, Quando você faz uma coisa errada em casa, você quebra alguma coisa deu errado, aí sua mulher, seu marido, seu filho chega em casa, você fez, olha, fiz um jantar especial, olha, arrumei a casa, olha, mas, tem mulher que já fala, o que você fez errado, Minha mãe era dessa, você fazia qualquer coisa, o que você já fez errado, o que você aprontou, que está querendo fazer tudo para facilitar. A gente não precisa fazer com Deus, eu vou fazer mais para Deus falar, não, agora está merecendo. A gente faz porque a gente já foi livre, a gente já foi limpo, a gente já foi purificado, a gente faz sem peso. Eu estava ouvindo, ontem o Brasil jogou, não sei quem sabe, a seleção jogou e ganhou da Inglaterra. Amém, vem hexa, e a semana inteira os especialistas em futebol falando, vai tomar uma goleada, tem que orar para não tomar, não falaram orar, mas eu pensando, tem que torcer para não levar uma goleada da Inglaterra, que esse time da Inglaterra é bom, tem o Foden, tem o Bellingham, tem não sei, o Harry Kane, tem não sei o que lá, e aí teve quando ganhou ontem, teve um analista que eu gosto, que ele disse assim, o Brasil jogou leve, porque não valia nada. Não era Copa do Mundo, não era campeonato, jogou, leve. Faz diferença, meus irmãos, a gente serve a Jesus leve, porque a gente já foi liberto, a gente já foi livre, o sangue de Jesus já apagou o nosso pecado, a gente já está liberto, a gente serve a Jesus de consciência limpa. E aí, hoje nós vamos falar de como que o sacrifício perfeito, que ofereceu o sangue de maior qualidade, ele deixa eu só, que eu apertei errado aqui, isso, agora sim, ele é também o balizador da nossa esperança, da esperança perfeita que a gente tem, principalmente nesses dois aspectos, porque Cristo é um verdadeiro sumo sacerdote, o maior sumo sacerdote, e porque o sangue de Jesus é superior ao sangue dos animais, a nossa esperança é uma esperança inabalável. A nossa esperança é uma esperança que não tem senão. A gente não precisa ter medo. A gente não é que nem a bolsa de valores que você coloca e não tem certeza de como vai chegar. A gente tem uma certeza, a gente sabe como vai
terminar. A gente tem a esperança perfeita de que Cristo é o garantidor da nossa esperança. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas nesse mundo de tantas incertezas, a gente não sabe quem vai ganhar a eleição, a gente não sabe se a pessoa que ganha a eleição vai continuar sendo a mesma pessoa, se vai cumprir as promessas da eleição, se vai dar uma louca, se vai trocar tudo, se vai desfazer o que falou. A gente não sabe como a Bolsa de Valores no mundo vai reagir, a gente não sabe se uma nova pandemia vai vir, a gente não sabe nada. A gente tem medo de violência, a gente tem medo de ser assaltado, a gente tem medo das doenças. Hoje, quem tem dinheiro faz um teste aí, né, para ver qual que é a probabilidade de ter a doença. Eu falei que nem que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu nunca faria esse teste. Mas eu nunca faria esse teste. Eu não dormiria nunca mais na minha vida. Né? Você vê lá olha, você tem 70% de chance de ter isso, 80% de chance de ter aquilo, 15% de ter aquilo. As pessoas têm medo de tudo. As pessoas têm medo de tudo. A gente vive nesse mundo de adversidade, a gente vive nesse mundo de incerteza, a gente vive nesse mundo que a gente tem que ralar muito para conseguir alguma coisa. Então, a esperança não é apenas um desejo, a esperança é uma necessidade. Se a gente não tiver esperança, a gente não vai conseguir sobreviver, a gente não vai conseguir levar a nossa vida. E a razão pela qual muitos cristãos estão tão derrotados, estão tão cabisbaixos, estão tão feridos, é porque essas pessoas, embora sejam cristãs, perderam a esperança. Perderam a esperança. Tem um livro que eu amo muito, de um autor que eu amo mais ainda, chamado Surpreendido pela Esperança, do bispo anglicano N.T. Wright, Tom Wright. E ele diz assim: o evangelho às vezes é tão distorcido que ele não se torna mais uma boa notícia. E se ele não é uma boa notícia, ninguém tem esperança, porque ele se torna algo comum. O evangelho é uma boa notícia e ele deve ser a razão da nossa esperança. E aí ele fala, vamos recuperar o evangelho para nós recuperarmos a esperança. Porque se tem uma coisa que é o diferencial do cristão, o cristão passa pelas mesmas tempestades que todo mundo passa. O cristão tem que fazer seguro se puder, o cristão tem que se cuidar se puder, o cristão tem que fazer as mesmas coisas, porque tudo que acontece com qualquer pessoa acontece com o cristão. Você já viu quando está no avião, a pessoa fala assim, que até no filme do Chico Xavier acontece isso, vem uma turbulência lá e tem uma pessoa no avião que fala assim, esse avião não cai porque o Chico Xavier está aqui. Meu irmão, cai com qualquer um, cai com o pastor fulano, com o bispo não sei o que lá, com qualquer um. No meio pentecostal tem uma frase que diz, quem tem promessa não morre, né? Mas morre, já vi um monte de gente com promessa morrer. Inclusive, nós vamos falar disso hoje. Porque a gente tem uma perspectiva só terrena. O cristão está sujeito a tudo. A nossa única diferença é que a gente tem uma esperança acima das circunstâncias. A gente tem uma esperança que transcende as circunstâncias. Por isso que Paulo fala, onde está a morte, o teu aguilhão, onde está o teu poder de ferir, aonde está o teu ferrão, aonde está o teu veneno. Porque Cristo tira da morte o poder de ferir, como a gente viu lá em Filipenses, Paulo falando, se eu morrer está bom, se eu viver está bom. Aí a morte fala, e agora? Porque o evangelho transcende a morte, transcende todas as outras coisas. Então a esperança cristã é a base da vida cristã. A gente vive numa sociedade que está sedenta por esperança, por uma mensagem de esperança. As pessoas querem uma mensagem positiva, algo que dê esperança para elas acordarem no dia seguinte. Para viver. Quantas pessoas se matam, meus irmãos? Porque simplesmente não enxergam a necessidade de continuar vivendo. Falam, não tenho por que acordar amanhã. A gente precisa de esperança. E em Hebreus 6, o autor vem falando de duas coisas. Hebreus 6 é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento, por isso que eu vou fazer só um passando essa parte, a parte difícil eu não vou pregar hoje. Ele fala assim, eu queria falar de coisas profundas com vocês, mas vocês ainda são crianças espirituais. Em outro trecho da carta ele fala, vocês tinham que estar comendo alimento sólido, vocês estão tomando leite. Tem gente que tem 80 anos de escola dominical, tem até troféu, certificado, e é uma criança espiritual. Não cresceu, não amadureceu, não se desenvolveu. Tempo de igreja não significa qualidade e maturidade espiritual.
Tem gente que se converteu há pouquíssimo tempo e vai crescendo. E aí ele fala bem duro, fala para os leitores deles: eu queria falar coisas profundas com vocês, mas vocês ainda são crianças. Ele fala: vocês ainda estão nos ensinos elementares, sabe? 3 palavrinhas. Tem cristão que só sabe Deus é amor, acabou, não sabe mais nada. Você pergunta, hoje até de manhã a gente foi visitar a Igreja Batista Vila Mariana, e o pastor Bruno Rudiero, que é o pastor de jovens, pregou, ele deu esse exemplo, que quando ele era adolescente, ele tinha crise com a fé cristã, porque ele perguntava e as pessoas não sabiam responder. Gente, isso é uma vergonha. Ele deu o exemplo que ele perguntava: por que Jesus teve que morrer por mim? Aí as pessoas: porque ele te amava. Não, tudo bem, mas ele não podia me amar de outra forma? Não, ele te amava e morreu. Tá, isso eu já entendi, mas por que ele morreu? E as pessoas ficavam naquele loop eterno respondendo a mesma coisa, porque não sabem. É aquele, de novo, né? É aquele espírito de chave, de essa é fácil, manda outra, mas não sabe responder. Tem gente, você sabe da piada, né, do pastor que estava pregando e falando que Nicodemos estava em cima da árvore para ver Jesus, e Nicodemos estava lá para ver Jesus, e Nicodemos em cima da árvore, e aí veio um diácono e mandou um bilhete para o pastor, né, e falou assim: pastor, não é Nicodemos, é Zaqueu. Aí o pastor, sem perder a elegância, falou, e aí Jesus virou para Nicodemos em cima da árvore e disse: Nicodemos, desce daí, que esse lugar pertence a Zaqueu, né? Tem gente que não perde o rebolado, mas não sabe, passa vergonha, coisas básicas da fé cristã. O que é santificação? Se a gente fizesse uma provinha assim, né? O que é redenção? O que é justificação? Coisas que a gente canta, que a gente fala. E aí, eu sempre falo isso, né? Você tem a chance quando você entra na igreja. Você perdeu aquela janela, você vai ficando velho de igreja, aí você fica com vergonha de perguntar, porque você já está há muito tempo lá. Aí você fala: se eu perguntar, vão falar: ixi, mas você está aqui há tanto tempo e não sabe isso. Né? Por isso tem gente que pode ajudar no ministério infantil e aproveita e vai tirando um atraso, aprendendo na lição das crianças as coisas que passaram. E o autor de Hebreus está dizendo: gente, vocês tinham que saber as coisas mais profundas, e eu não posso conversar dessas coisas, porque vocês estão nas coisas elementares, vocês estão no ABC, vocês estão aqui no beabá. Está difícil. Só que aí ele começa a falar de uma coisa muito difícil, que ele começa a falar de pessoas que parece que tiveram uma experiência real com Deus, que tiveram uma motivação real com Deus, que viveram coisas no Espírito, só que essas pessoas se apostataram tanto da fé que ele diz: elas querem crucificar Cristo de novo, e para essas pessoas não há perdão e não há salvação. Aí você fala assim: peraí, ele está falando que a pessoa era salva e perdeu a salvação, que parece que é. Eu não creio nisso. Eu creio que uma vez que a pessoa foi salva, ela é salva para sempre, ela é selada. O Espírito não entra e não sai, não entra e não sai, fala: desisti, vou embora. O Espírito entrou, mudou, transformou, selou, é para sempre. O que o autor de Hebreus parece estar dizendo é o seguinte: essas pessoas orbitavam em torno do Evangelho, tiveram um calafrio. Eu e você temos amigos assim, gente. Pessoas que choraram, experimentaram, leram a Bíblia, foram no pequeno grupo, mas em algum momento essas pessoas começaram a apostatar, e apostatar não é assim, ter dúvida. Ter dúvida é parte da vida cristã. Eu tenho dúvida assim direto. Apostatar significa deliberadamente negar a obra de Cristo, negar a obra do Espírito Santo, e começar deliberadamente, consistentemente, a se opor à obra do Espírito de Deus. E aí o autor de Hebreus está dizendo: para essas pessoas que pareciam que estavam, mas não eram, essas não têm perdão, essas não têm salvação, essas apostataram muito. E aqui não está querendo dizer que Deus não vai perdoar, que Deus vai fazer beicinho e falar: agora eu fiquei bravo, agora vai embora. Deus não faz beicinho para ninguém. A Bíblia diz que o coração de Deus está pronto a perdoar qualquer pessoa que buscar verdadeiramente em arrependimento. O que o texto está dizendo é o seguinte: que essas pessoas se afastaram tanto que o coração delas não vai pedir para voltar mais. Essas pessoas já foram tão longe que elas não vão cair em si mais. Elas não vão, em algum momento, falar: Senhor, olha que coisa triste. É o que Paulo fala em Romanos, por exemplo, que a consciência vai se endurecendo, e chega um ponto que o Espírito já não consegue mais romper. Não é que não consegue, não vai romper mais essa parede. A distância já ficou grande demais, e aí não há retorno mais, não há salvação mais. E aí, por isso que ele, agora no texto que a gente vai ler, ele vai dizer assim:
Vocês, ao contrário, agora se apeguem às promessas, querendo dizer, gente, olha o que está acontecendo com essas pessoas. Grudem no Evangelho, se apeguem no Evangelho. Segura firme no Evangelho. Vamos ler esse texto de Hebreus, do 6 ao 13 ao 20. E a gente vai ver aqui que ele vai dar um exemplo para a gente de permanecer. Ele falou dos que apostataram, agora ele vai falar, mas teve um que permaneceu. E quando você tiver dúvida, e quando você quiser desistir, pensa nele. E depois ele vai falar sobre a gente ter duas certezas na vida. A gente tem esse exemplo, e a gente tem a garantia de que em Cristo o sucesso é certeiro. Vamos ler Hebreus 6, do 13 ao 20, está aqui no texto, você pode ler comigo, diz assim: considerem a promessa de Deus a Abraão, uma vez que não havia ninguém superior, por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele, certamente o abençoarei, e multiplicarei grandemente os seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência, e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela, e sem dúvida o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Olha que coisa linda esse texto. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Primeira coisa, primeiro ponto, Deus fez uma promessa. O exemplo que nós temos é de Abraão, que viveu há 5.000 anos atrás. Deus, a gente conhece a história lá de Gênesis, né? A partir de Gênesis 12. Deus escolheu Abraão. Deus chamou Abraão. Deus falou com Abraão. Deus deu uma ordem para Abraão. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. E Deus capacitou Abraão a obedecer. Veja, o que Abraão fez para ser escolhido? Abraão não preencheu nenhum formulário. Abraão não prestou nenhum concurso. Abraão não era mais bonito. A Bíblia não diz nada de especial sobre ele. O que escolheu? Por que Deus escolheu Abraão? Deus escolheu Abraão pela sua graça. Na verdade, Paulo, lá no Novo Testamento, explica um pouco essa história. Deus escolhe as coisas que não são, para envergonhar as que são. Deus olhou assim, quem que é o derrotado aqui? Abraão era rico, Abraão era inteligente, mas Abraão era velho, e a sua esposa era estéril. De todos os candidatos para multiplicar e virar um povo, Abraão e Sara eram os piores candidatos. Deus falou, quem que é o pior candidato que tem? Vou pegar você. Para que a glória não fosse deles, a glória fosse de Deus. O que eu estou querendo dizer? Que quando Deus escolhe, a promessa é fruto da sua graça. Eu e você não fizemos nada para merecer a graça de Deus. A graça simplesmente, obrigado Mateus, a graça simplesmente vem sobre nós. Por que você foi alcançado pelo Senhor? Não sei. Talvez porque a gente fosse a coisa mais insignificante que existia, a coisa mais doida que existia. Deus falou, esse aqui que eu vou pegar para mostrar o meu poder. Mas a gente não escolhe, a gente não fez nada, como Abraão não fez nada. Um dia ele estava lá e o Senhor falou para ele, sai da tua terra, sai da casa dos teus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão teve um mérito, ele obedeceu. Ele obedeceu. Então, meus irmãos, Deus não precisava nos escolher. E se nos escolheu, não precisava prometer nada. Cá entre nós, Deus podia falar assim, já te salvei do inferno. Agora fica quietinho aí, não me dá mais trabalho. Deus nos escolheu, Deus nos salvou, e Deus ainda nos dá promessas. E eu não quero que você pense em promessa assim, que antigamente tinha caixinha de promessa, né? Que é a Bíblia recortada, só coisa boa. Não tem nada, não tem uma bronca, não tem nada, é só coisinha boa. Você é lindo, você é maravilhoso, Deus te ama, Jesus é o evangelho, é o primórdio da autoajuda. Caixinha de promessa.
Quando eu falo promessa, eu não quero que você pense assim, ai, Deus me prometeu me dar um carro, Deus me prometeu me dar... Porque hoje a gente tem tanta distorção. Não estou dizendo que Deus não possa falar algo sobre isso. Mas não é isso que eu estou falando de promessas mais amplas. Do que Deus quer fazer no mundo, do que Deus quer fazer através da sua igreja, do que Deus quer fazer nas nações, do que Deus está construindo. Porque, meus irmãos, eu não sei se a gente vive num tempo tão individualista, a gente tem que lembrar que Deus não está a meu favor, trabalhando a meu serviço. Deus está trabalhando nas nações da terra, e é nosso privilégio a gente se alinhar nessas promessas, do que Deus quer fazer, da salvação que Deus quer trazer. Efésios 1:4 diz assim, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor, versículo 5, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu graciosamente por meio do amado. O que a gente fez para ser salvo? Nada, é graça, 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 graça de Deus sobre nós. 2 Timóteo 1:9, o apóstolo Paulo diz assim, ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Não é pelo nosso currículo, não é pela nossa beleza, graças a Deus, não é por nada, Deus nos salvou pela sua graça. Não há mérito nenhum nosso. O Deus que promete é o Deus que nos escolhe na eternidade, é o Deus que se revela, e é o Deus que realiza as suas promessas em nós e através de nós. A gente não tem mérito nenhum. Segunda coisa que esse texto nos mostra, que Deus promete, e vale a pena esperar pelas promessas de Deus. Olha o que diz o texto aí, pode passar, Ana. Hebreus 6,15, então Abraão esperou com paciência. Se tem uma certeza que a gente tem na vida, é que, se Deus prometeu, vai demorar. Palavra, benção, vai lotar a igreja semana que vem. Se Deus prometeu, vai demorar. Sabe por quê? Porque Deus promete vendo um você que não existe agora. Você precisa se tornar essa pessoa para cumprir essa promessa. Quando Deus diz para Davi, você vai ser rei, pensa nisso, Davi era um menino, como diz o Nicolas, era um menino. Aí Deus falou para ele, através do profeta Samuel, você vai ser rei de Israel. Rapaz, em pouquíssimo tempo, ele estava diante do rei, os irmãos aconteceram, ele derrotou Golias, ele falou, está acontecendo uma velocidade que nem o Pablo Marçal viu, tá enlouquecido o negócio aqui. Quando tudo estava dando certo, o que aconteceu? Tudo deu errado, ele voltou 30 casas. Quanto tempo demorou para Davi se tornar rei? 20 anos, aproximadamente. Porque Davi não era o cara que Deus precisava que ele fosse. Com 17, 16, que ele não era essa pessoa. Deus falou, meu amigo, espera. Moisés, a Bíblia diz em Hebreus, que com 40 anos ele entendeu que ele era o libertador de Israel. O que ele vai lá? Mata o egípcio. Deus fala para ele, não entendeu nada. Manda ele para o intensivo do deserto. Quanto tempo que ele fica no deserto? 40 anos. Aí a escola foi tão boa que Deus falou para ele, agora você está pronto. Ele falou, eu não vou. A gente só descobre que a gente está pronto porque Deus chamou quando a gente não quer ir. Quando a gente acha que a gente pode ir, precisa aprender mais. Abraão recebeu uma promessa. Meus irmãos, Abraão já era velho. Acho que ele pensou, Deus, o senhor tem que fazer algo rápido, porque o negócio aqui está... E Deus demorou. Mas a Bíblia diz que Abraão esperou com paciência. A vida dele foi uma linearidade? Não. Abraão teve dias bons, Abraão teve dias ruins. Abraão mentiu, Abraão teve relações com a sua escrava, Abraão tentou ajudar Deus. Então teve dias muito ruins. A nossa vida cristã não é sempre, como diz o pentecostal raiz, de vitória em vitória. A nossa vida cristã, ela tem altos e baixos, ela tem dias e dias, momentos e momentos. Está ok, tem dia que você está mal, tem dia que você duvida. O que tem que acontecer é que quando você tira o zoom, a reguinha tem que estar subindo. Numa visão, no dia a dia, quando você vai olhando, você tem que estar subindo, mas no geral está crescendo.
Está caminhando. Deu para entender? Abraão esperou com paciência. Porque ele sabia que quem prometeu vai cumprir. Vai cumprir. Tem uma canção que a gente canta que diz assim, né? É só esperar acontecer, é só continuar e não deixar que as lágrimas embacem As lágrimas vão vir. E não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos teus olhos, enxergando a verdade, que nada e ninguém pode impedir. Quando fala esse trecho, eu me lembro de Jesus com Pedro sobre as águas. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele continuou andando sobre as águas. Jesus, plano melhor. E a gente precisa sempre se lembrar, nunca chega atrasado. Ele nunca chega atrasado. O Andy Stanley, grande pastor e escritor, diz que todos os exemplos da Bíblia, entre 4 meses e 4 anos, todo mundo que recebeu uma promessa de Deus teve que esperar. 4 meses foi Neemias. É que a gente lê o livro de Neemias, parece que assim, Neemias ficou sabendo da situação, ele pediu para o rei, ele foi embora para Jerusalém. Mas, na verdade, ele esperou 4 meses orando, para ter coragem de falar com o rei. Porque o rei não era parça dele. Se o rei ficasse bravo, falava... Tem aquele filme O Ditador, né, do Borá, que vai assim, ó, manda matar, manda cortar o pescoço. Neemias ora 4 meses. E Moisés esperou 40 anos. Entre 4 meses e 40 anos, todos nós teremos que esperar. E aí, de novo, eu já falei isso, falo de novo. A gente precisa ter o tema, o lema da Dory do Procurando Nemo. Continue a nadar. Continue. Está difícil? Continua a nadar. Está complicado? Continua a nadar. Como diria Cassiane de uma maneira um pouco mais crente, está cansado, louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Não importa, louve. Vai louvando e vai embora. Tem dia que é na graça, tem dia que é na força do ódio, mas a gente continua a nadar. E é significativo que o capítulo 11 de Hebreus diz que Abraão morreu. Olha aqui o que eu estava falando. Sem ver todas as promessas. Ele recebeu a promessa. Isaac nasceu. Abraão tinha 100 anos, esperou 25 anos pela promessa. Mas ele morreu sem ver... E olha que lindo o que diz Hebreus 11, 13. Todos esses, os heróis da fé, morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Olha que lindo. Viram-nas de longe, e de longe as saudaram. Em algum momento, Hebreus diz que Abraão entendeu que a terra dele não era aqui, era na cidade celestial, na cidade que Deus construiu. Abraão, em algum momento, olhou e viu, que nem Moisés, quando olha a terra prometida, e só de longe fez um tchauzinho e falou, te aguardo lá. Meus irmãos, a perspectiva do cristão não termina nessa terra. A nossa perspectiva é uma perspectiva de eternidade. Tem promessas que Deus vai cumprir para a gente, eu não sei como, não me pergunte, na eternidade. Porque a nossa vida está só começando. Vamos nos animar? Nós somos apenas bebês na nossa vida. Aqui é só a primeiríssima infância. A nossa vida nem começou. Terceira coisa que a gente vê nesse texto, e eu já estou caminhando para o final, é que a promessa de Deus é garantida. Ah, Deus não falha. Deus não esquece. Deus não muda de ideia. E aí o texto fala 2 coisas muito interessantes. Fala que Deus prometeu. Cá entre nós, se Deus falou, está falado. Mas a Bíblia diz que Deus ainda, pensando na nossa fraqueza, fez outra coisa. Além de prometer, Ele jurou sobre a promessa dEle. Aí você fala, mas jurar não pode. Jurar em vão não pode. Mas Deus não faz nada em vão. Só que a gente jura por algo que é maior que a gente. Deus olhou para o lado, olhou para cá, não tinha nada maior que Ele. Ele jurou por Ele mesmo. Ele diz, por eu mesmo,
eu farei cumprir a minha promessa. Então Deus dá a promessa e Deus dá uma garantia do que Ele está fazendo. Para nós, do lado de cada cruz, depois de Jesus, a garantia é mais palpável ainda. O apóstolo Paulo diz que nós recebemos o Espírito Santo. Para o judeu, isso era um negócio assim, como a gente diz em inglês, mind-blowing, né? Explodir a mente assim. Porque o judeu tinha certeza que o Espírito seria derramado quando o reino de Deus viesse plenamente. E Paulo está dizendo, o Espírito já foi derramado. Aí o judeu pergunta, então o reino já veio? Não. Olha que doideira. O Espírito já foi derramado para garantir que nós chegaremos lá. O Espírito já foi dado como um sinal de que Deus não vai voltar atrás. O Espírito já foi derramado para garantir que Deus não vai mudar de ideia, que nós estamos selados. E a palavra é aquele selo que era colocado em cera, né? Já viram o filme antigo? Que era aquela cera derretida e se batia um carimbo em cima. E para abrir aquilo tinha que quebrar, depois que quebra aquilo não volta. O Espírito Santo nos selou. E nós só seremos abertos no dia final de Jesus Cristo. Eu e você estamos selados, não tem segunda conversa, não tem que avaliar, não tem que pensar, não tem que fazer nada. O Espírito Santo já foi dado para nos garantir. E aí o autor de Hebreus diz, a gente olha essas duas coisas. A gente olha a promessa e a gente olha o juramento. E a gente tem a certeza de que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Ele diz, né? A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Agora veja só. Deus prometeu para Abraão. Só que ao prometer em Abraão, Deus prometeu para nós. Eu e você somos os objetos da promessa de Deus. Em Abraão, em Cristo, eu e você fomos inseridos nas promessas de Abraão. É como se a gente fosse colocado num testamento de um milionário, bilionário. De repente vão abrir o testamento do bilionário e está lá o teu nome. E você fala, mas por que meu nome está aí? É isso que aconteceu conosco em Cristo. Nós somos inseridos na promessa de Deus a Abraão, nós somos colocados nos planos. Você que nasceu no Brasil, no século XX, você que está tão longe, talvez nunca tenha pisado, talvez nunca vá pisar em Israel, não conhece Abraão, não sabe quem é, nunca viu a cara dele, mas eu e você fomos inseridos na promessa que Deus fez a Abraão. Nós somos colocados nos benefícios dele, e o que ele recebe, a gente recebe, o que era dele agora é nosso, o que foi prometido a ele é prometido a nós, através de Cristo Jesus. Meus irmãos, isso é para a gente dormir assim, agradecendo a Deus e louvando a Deus. Tem gente que queria nascer herdeiro, nós nascemos herdeiros. Não de um milionário aqui na terra, mas do Deus Criador dos céus e da terra. Nós somos seus herdeiros. O resultado disso é esperança. A gente olha para trás e fala, Deus prometeu para Abraão, e ele cumpriu. Deus prometeu a Jesus, e ele cumpriu. A gente está olhando e dizendo, Cristo vai voltar, tem dia que a gente duvida. Nossa, tem vários dias que eu duvido. Eu falo, olha, acho que esse negócio de Cristo voltar é uma loucura. Acho que você não está sozinho, tá? Eu sei que vocês pensam isso, eu também penso várias vezes. Aí eu olho para trás e falo assim, Deus prometeu para Abraão e cumpriu. Deus prometeu para Israel e cumpriu. Deus prometeu para nós e irá cumprir. Ele irá cumprir. E a última coisa é que essa esperança é algo ao qual a gente deve se apegar muito fortemente. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para nós. Primeira coisa, não existe nenhuma outra vez no Novo Testamento que a palavra âncora é usada dessa forma. E aqui é o seguinte, se as promessas são feitas sem a nossa participação, a gente tem uma responsabilidade. Recebeu a promessa? Gruda nela. Gruda nela. Gruda nessa promessa. O verbo aqui é kratel, no grego, e significa segurar, apoderar-se, agarrar alguém a fim de mantê-lo sob domínio, segurar na mão, manter preso, não se desfazer e não deixar ir, manter cuidadosamente. O autor de Hebreus está dizendo, segura e segura de verdade nessa promessa.
Se agarre nessa esperança. Se agarre nessa. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a luta é muito difícil. Os inimigos estão aí o tempo inteiro para fazer a gente desistir. Se a gente não se apegar, e se apegar mesmo, a gente vai embora. Há um tempo atrás, o nosso tio comprou uma lancha para andar em represa, lá perto da nossa cidade. E o pessoal esquiava, sabe? Você bota o esqui para esquiar e vem na lancha, a lancha te puxa e tal. E eu botei na cabeça que eu ia fazer esse negócio. Só com 1,90, alguns quilos bons, consideráveis, a força para sair da água é... Quanto mais baixinho, mais magro, mais rápido, né? Não era o meu caso. Na hora que a lancha puxava, aquela coisa que eu segurava, aquele cabo, fazia tanta força, rasgava a minha mão assim e saía. E aí quem estava pilotando a lancha falava, tem que segurar mais firme. Eu falava, eu estou tentando, mas está fazendo calo aqui, está machucando. Tem que segurar mais firme, tem que segurar mais firme, tem que segurar mais firme. Chegou uma hora que eu falei, eu não vou largar desse negócio. Pode cortar meu dedo que não vai sair disso aqui. E foi. É desse jeito que a gente tem que segurar. O autor de Hebreus está dizendo, é segurar de verdade, é para não soltar, é até machucar, é para se ferir, mas não solta da promessa, não solta da esperança. Ela é uma âncora para a nossa alma. E a âncora, ela coloca para baixo. Você coloca a âncora lá para baixo, para ela segurar no chão. Essa âncora é o contrário, ela vai para cima. E ela entra no Santo dos Santos. E ela fincada lá. E você está na outra ponta falando, eu vou chegar lá, eu estou presinho daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira. Você sabe que quando aqui a gente ainda não tem. Quem é velho de igreja, quando fica na mesma igreja muitos anos, né, Suzy, lá no Rio talvez a tua família tenha isso. Não estou falando que você é velha, não. Não é isso. A gente tem lugar marcado na igreja. Todo mundo já sabe onde fulaninho senta, onde a fulaninha senta, não sei o quê. Aí a minha avó era uma pessoa assim, metódica. Aí ela tinha um lugarzinho dela que ela sempre sentava. Chegava atrasado, o lugar dela estava lá porque era dela. Todo mundo sabia. Aí um dia veio um casal de velhinhos, assim, uns 2 pastores velhinhos, pregar na igreja, e a esposa do pregador sentou no lugar da minha avó. Aí minha avó chegou atrasada, eu estava ministrando louvor nesse dia. Aí ela chegou, veio andando pelo corredor da igreja, aí olhou assim. Quando ela olhou no lugar dela, estava a senhorinha lá no lugar dela. Aí ela olhou, sabe, ficou meio desolada, não sabia o que fazer, ela olhou, ficou assim, e eu vendo, ministrando louvor, vendo acontecer a cena. Aí ela voltou lá para trás, falou com a minha mãe, falou com não sei quem, podia ter falado, está sentado no meu lugar. Tinha outro lugar, mas na cabeça dela só tinha aquele. Aí ela ficou esperando, olha para você ver, a batalha das velhinhas. Ela, a esposa do pregador foi no banheiro. Ah, mas a minha avó não teve dúvida. Quando a irmã foi no banheiro, a minha avó esperou, saiu, foi lá na frente e sentou no lugar dela. Aí a irmã voltou do banheiro, olhou, minha avó estava... Só faltou ela falar, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Resumo, a irmã teve que achar um outro lugar e a minha avó ficou no lugar dela. A gente tem que se apegar na promessa de Deus, que nem minha avó grudou no lugar dela. Ninguém me tira daqui. Aqui já tem a curvinha do meu bumbum já está no banco, aqui é meu. Ninguém me tira. A gente tem que se apegar na promessa de Deus. Ela é âncora. A âncora fala de mar, mar fala de tempestade. Na tempestade, a âncora está lá. A tempestade vai vir, meu irmão. Não estou profetizando, mas ela vai vir na nossa vida. A âncora nos segura firme. A gente fala, eu estou preso lá no Santo dos Santos. Eu estou lá no Santo, um dia eu chego lá. Jesus já chegou, Ele está só esperando para me chamar. Lá é o meu lugar, é lá que eu pertenço, lá que eu estou. Eu quero só ler esse parágrafo e quero terminar. O termo que é usado aqui para dizer que Jesus nos precedeu é um termo náutico. E olha que a palavra é prodromos, no grego. E eu quero ler a explicação, diz assim: os portos gregos eram frequentemente separados do mar por bancos de areia, sobre os quais os navios maiores não se arriscavam passar, até que a maré cheia chegasse. Portanto, uma embarcação mais leve, um precursor, tomava a âncora e soltava no porto. Então, esse barquinho menor pegava a âncora do barco maior e soltava no porto.
A partir daquele momento, o navio estava salvo da tempestade, embora tivesse de esperar pela maré, antes de poder entrar no porto. A entrada da pequena navegação no porto, o precursor levando a âncora do navio, era a certeza de que o navio entraria em segurança no porto, na maré cheia. Por isso, Cristo, nosso precursor, adentrou o próprio céu, tendo quebrado tudo que nos separa, que separa o pecador redimido da presença de Deus. E Ele mesmo é a garantia de que nós também um dia entraremos no porto de nossas almas e na própria presença de Deus na Nova Jerusalém. Ele é a nossa certeza. A gente precisa se apegar. E eu quero terminar com o texto de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, do 13 ao 15, diz assim o apóstolo Paulo: contudo, devemos dar sempre graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primeiros frutos, para serem salvos pela obra santificadora do Espírito e pela verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de que se tornem participantes da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes, é a mesma palavra, olha, e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer de carta nossa. O segredo aqui é a gente se apegar às tradições. Aí você fala, a tradição não é religiosidade? Eu aprendi com o meu querido amigo Gerson Borges, que vai estar aqui com a gente, que o tradicionalismo é a fé morta dos vivos, e a tradição é a fé viva dos mortos. É aquilo que foi passado de geração em geração pelos apóstolos, dos apóstolos para os pais apostólicos, dos pais apostólicos para os pais da igreja, dos pais da igreja, e assim foi passando até chegar a gente. A gente precisa se apegar, ter a esperança como âncora, a garantia de que Deus cumpre a sua promessa, que as suas promessas são invioláveis, são imutáveis, e a gente pegar firme. Eu queria que você fechasse os seus olhos, para a gente orar e nós vamos encerrar. Apresente a Deus a sua vida, aquilo que tem tomado o seu coração, aquilo que tem roubado a sua esperança no dia a dia.